João 14:1. E não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto está relatando as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Logo depois desse momento aqui, ele foi entregue, por Judas e foi crucificado. Então aqui Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Jesus ele traz aqui nas suas instruções algumas seguranças. E ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando do céu. E ele está dizendo, fique tranquilo que o lugar de vocês está garantido. Então Jesus ele está dando algumas garantias aos seus discípulos. Porque um pouco antes, no capítulo 13, ele diz assim, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Então ele chama os seus discípulos e dá algumas seguranças para os seus discípulos e fala a respeito do céu. E para nós, há coisa melhor do que falarmos dos céus. Não há nada melhor para nós falarmos, ouvirmos a respeito dos céus, porque é para lá que nós iremos um dia. Jesus estava se encaminhando, estava na reta final, e já ele estaria, então, indo ou voltando da onde ele veio. Mas ele estava preocupado com os seus discípulos, e diz o texto que ele os amou, e amou até o fim. E aqui, um pouquinho mais para frente, no 14, então, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus. E o que estava acontecendo aqui? O que aconteceu nesse episódio? A gente vê que os discípulos estavam andando com Jesus. E pela fala deles, a gente percebe que eles não conheciam direito o caminho. Estava meio que comboiando. E é disso que eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite. Não se turbe o vosso coração, ou aquiete o teu coração. Os discípulos estavam andando com Jesus e tinham dúvidas. E há dúvidas ainda nos nossos corações em nossos dias. Se você for parar e pensar, você verá que você tem dúvidas a respeito da eternidade, a respeito do céu, a respeito de como serão as coisas. E isso não aconteceu só aqui com os discípulos que andavam com Jesus. Isso pode estar acontecendo hoje. Mas será que você sabe realmente o caminho? Será que você saberia explicar o caminho? Será que nós saberíamos mesmo explicar o caminho? Ou ainda há dúvidas no nosso coração? Aquiete, porque os discípulos estavam andando com Jesus e tinham dúvidas. Mas nós temos dúvidas e não sabemos muito bem, inclusive a respeito do nosso culto, não preciso nem falar da eternidade. A respeito do nosso culto, nós temos ainda dúvidas. Pairam dúvidas ainda a respeito do que nós estamos reunidos aqui hoje. Nós estamos aqui prestando um culto. Mas será que todos nós temos consciência o que é um culto? Ou o que precisa para que um culto seja maravilhoso? O que precisa acontecer? No teu conceito, o que precisa acontecer para que um culto seja maravilhoso? E muitas vezes a gente sai e diz, nossa, hoje o culto foi demais. Hoje o culto foi mais ou menos. E hoje o culto não acontece. Você nunca viu isso acontecer? Então muitas vezes nós temos dúvidas a respeito do nosso próprio culto a Deus, da nossa vida com Deus, da nossa caminhada de fé. Mas aquiete o teu coração, creia em Deus. É isso que precisa para que nós possamos ter
uma caminhada de fé tranquila, sem altos e baixos. Porque isso muitas vezes, quando nós não ou temos muitas inquietações no nosso coração, nós vivemos como gangorra, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo. E isso não é bom. Mas para que um culto seja então maravilhoso, muitas vezes as pessoas dizem que precisa de uma recepção calorosa. Quem não gosta de ser bem recebido? E modéstia à parte, nós sabemos receber as pessoas aqui. Nós temos um grupo de recepção muito bom. Mas isso caracteriza um culto maravilhoso? O que precisa para que um culto seja maravilhoso? Um louvor que arrase, canarinhos, cigarras, os instrumentos bem executados, músicos maravilhosos, um louvor afinadinho. Muitos dizem que ou se satisfazem ou dizem que o culto é maravilhoso quando tem um louvor assim, um grupo de louvor assim. Ou então, uma palavra que nos satisfaça. Então, quando a mensagem, a palavra nos satisfaz, então nós dizemos, o culto estava maravilhoso. Hoje o culto estava demais. Mas, irmãos, nada disso é suficiente para que um culto seja maravilhoso se a nossa consciência com Deus estiver afetada. Pode ter uma recepção calorosa, pode ter um louvor afinadíssimo, pode ter uma palavra que toque no nosso ego, no nosso coração, mas se a nossa consciência estiver afetada, tudo isso não é suficiente. Nós não podemos ter a nossa consciência afetada. Para que um culto seja maravilhoso, basta Deus estar presente. Para que o culto seja arrasador, basta você ter consciência que Deus está presente aqui. Se na nossa consciência nós não tivermos que Deus está presente aqui, pode tudo isso que eu falei aqui estar perfeitinho, o culto não será maravilhoso. Porque o culto não é para nós, irmãos. O culto não é para mim, o culto não é para você. Deus me deu essa palavra já faz alguns dias e eu venho trabalhando nela e venho sendo transformado aqui dentro de mim por essa palavra. Mas eu já conheço isso aqui de cor, de trás para frente e de frente para trás. Mas a palavra sempre fala comigo, porque eu sei que ela é de Deus. Então, eu quando vou para o texto, não interessa se eu penso que conheço ou penso que não conheço. Eu me abro para que fale comigo. E quando nós temos a consciência que Deus está aqui, ninguém prepara uma palavra. Hoje eu vou preparar uma palavra para fulano de tal. Gente, isso é loucura. A palavra não é assim. É Deus que nos dá a palavra. É Deus que fala conosco, faz uma revolução aqui dentro. E aí nós repartimos aquilo que eu me alimentei. Aquilo que serviu para a minha vida, para o meu dia a dia. Então aí eu reparto com os irmãos, eu transmito aquilo que primeiro trabalhou comigo. Nós precisamos ter a consciência, irmãos, que Deus está aqui e é Ele que fala conosco. É a sua palavra. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, é um consolo para o nosso coração. Jesus está trazendo um consolo, um conforto aos corações, mas precisa de aprendizado. O culto não é para mim, não é para você, o culto é para Ele. Quando nós temos a consciência que o culto não é para me agradar, não é para te agradar, mas é para agradar Ele, pode não ter instrumento nenhum aqui. E quantas vezes pastor Gedide conviveu com isso, porque antigamente, você sabe qual foi o meu primeiro instrumento que eu toquei? Uma lata de tinta, daquelas grandes, de 20 litros, um cabo de vassoura e uma corda de varal. Esse foi o meu primeiro instrumento. E vocês não imaginam a alegria com que eu tocava aquele instrumento. Foi meu pai que fez. Porque eu queria tanto louvar a Deus, eu queria agradar a Deus, que eu queria fazer alguma coisa. Mas eu já tocava violão. Mas já tinha o irmão Amantino que tocava violão na igreja. E ninguém passa por cima de ninguém ou rouba o lugar de ninguém. Mas eu queria fazer alguma coisa. E então meu pai, muito sábio, não sabia nem ler, mas era muito sábio.
aprendeu a ler na Bíblia. Ele só lia a Bíblia. Então ele foi, pegou, e aí eu dava o tom, pisava na lata, puxava o cabo, dava o tom mais agudo, mais grave, tum, era um baixo. Até que hoje a gente toca isso aqui, né? Mas esse foi meu primeiro instrumento. Mas o culto não era para mim, não era para o Mamantino, não era para o pastor, era para Deus. Eu me satisfazia, eu era criança, mas eu me satisfazia de estar servindo a Deus de alguma maneira, porque na minha cabeça era muito pouco eu apenas ir na igreja. Era muito pouco. Eu com 5, 6, 8, 9, 10 anos de idade, eu entregava meus dízimos com a maior alegria do meu coração. E na minha cabeça era muito pouco. Eu precisava fazer mais, porque a alegria do meu coração era incontida. Eu tinha tanta alegria, mas eu já tinha consciência. Eu fui trabalhado lá na escolinha dominical. É por isso que a gente investe hoje ali nas crianças. A gente investe, a gente sempre coloca os melhores para trabalhar ali com as crianças. E eu pedi uma coisa, e faz tempo que eu estou pedindo para a pastora Margarete, porque ela que é a responsável por esse trabalho. E eu venho pedindo, faz tempo, me coloca na escala das crianças. Eu quero ir lá trabalhar com as crianças, eu quero sentar no chão com as crianças. E faz tempo que eu tenho falado isso. Eu trabalhei muito tempo com crianças, eu amo trabalhar com crianças, mas eu sei da importância que foi na minha vida. Então a gente investe no trabalho com criança. A nossa alegria, a nossa consciência do nosso culto precisa ser que Deus está aqui. E Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Ele está vendo o que você está pensando. Mas Deus está aqui. Ainda que a recepção não foi das melhores. Ainda que a apresentação teve falhas, né? Errei o nome dos irmãos lá. Ainda que o louvor não foi aquelas coisas. Ainda que a mensagem não foi aquelas coisas. Mas Deus está aqui. Então o teu culto vai ser maravilhoso. Porque Deus está aqui e é para Ele que você está prestando o teu culto. Quando nós temos essa consciência, você pode ter certeza de uma coisa. Todo culto será maravilhoso. E é assim para mim, irmãos. Eu posso dizer para vocês que todo culto para mim é maravilhoso. A minha vontade é ficar aqui com os irmãos. A minha vontade é não ir embora. Porque todo culto é maravilhoso para mim. Eu tenho uma alegria incontida e continuo desde a minha infância. Não mudou. Até hoje não mudou essa alegria no meu coração, porque eu sei que o meu culto é para Deus. O meu culto é para Ele. Essa mensagem foi Ele que me deu. Trabalhou primeiro comigo. Então nós precisamos ter a nossa consciência correta. Senão nós vamos exigir dos outros para que o nosso culto seja maravilhoso. E não é assim. A nossa consciência precisa estar correta diante de Deus. É eu e Deus. É Deus e eu. Nós precisamos começar do princípio. Mas os discípulos aqui, eles estavam meio que perdidos. Assim como muitos de nós hoje ainda. E Jesus, ele vem e estimula a fé dos seus discípulos. Ele chega e estimula a fé. E ele diz assim: aquiete o teu coração. Porque ele falou um pouquinho antes, chegou a minha hora. E um de vós há de me trair. Olha que palavra que Jesus trouxe para os seus discípulos. E aí Pedro faz um sinal para João, que estava pertinho, o discípulo amado, e diz, pergunta para o mestre aí, pergunta quem que é. Imagina o momento ali quando Jesus disse, um de vós há de me trair. Todo mundo ficou em polvorosa, porque ninguém sabia. Será que sou eu? Será que é ele? Ou será que é outro? Mas Pedro diz assim para João, pergunta para ele. Jesus, ele tinha dado uma palavra. Eu estou para ser oferecido. Vou voltar de onde eu saí. Então os discípulos precisavam de um estímulo na fé, porque o que eles iriam enfrentar não seria fácil. Tanto é que a gente vê dois indo lá para Emaús, Pedro e mais algum voltando a pescar, porque a cacetada foi grande. O nosso mestre morreu. Então Jesus chega um pouquinho antes, lembra eles, fala algumas coisas e estimula a fé. Ainda que seja difícil,
nós precisamos continuar crendo em Deus. Ainda que parece que as coisas emocionalmente, porque, irmãos, nós somos seres emocionais. E muitas vezes, muitos querem viver a vida de fé apenas na emoção. E nós vemos depois que Jesus morreu, ressuscitou, e estavam os discípulos todos tristes, reunidos, e tomado pela emoção, tomado pela tristeza. Jesus apareceu para eles e eles não acreditaram. Por quê? Porque estavam muito tristes. Emoção. Estavam muito tristes. Jesus apareceu e eles não acreditaram. Aí Jesus fala, peraí, vocês têm alguma coisa aí para comer? Ah, tem sim, então me dá aqui. Aí ele comeu e diz, ó, veja, ó, o espírito não tem carne, não tem osso, como eu tenho. Aí o que aconteceu? Aqueles que estavam tão tristes se alegraram demais. É o mestre. Foi lá na frente. Mas eles continuaram não acreditando, achando que era fantasma. Era uma visão. Então a vida cristã, ela não é baseada em emoções. E nós não podemos prestar o nosso culto baseado apenas em emoções. E se nós não soubermos disso, nós vamos fazer o que eu falei aqui no início. O culto só é maravilhoso quando a recepção é calorosa, o louvor é maravilhoso, a mensagem fala comigo. Só assim o culto será maravilhoso. Na vida cristã há dias de trevas. Na vida cristã há dias difíceis. Na vida cristã há palavras duras. Mas nós vivemos por fé, ainda que seja difícil. A inquietação dos corações nos tira a paz. Mas nós precisamos continuar crendo. Ele é o teu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele é o meu Salvador. Nós precisamos continuar crendo. Jesus disse, ó, creia em Deus. Continue crendo. Eu falei tudo isso aqui para vocês, mas continue crendo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ele já tinha falado que iria ressuscitar. Então precisava continuar crendo. O pecado muitas vezes tenta matar a nossa fé. Mas ainda que você tenha caído em algum pecado, creia em Deus. Ele é fiel para te perdoar. Basta confessar, basta se arrepender. Confessar e deixar, que Ele vai te perdoar. Creia em Deus, ainda que você tenha pecado. Jesus aqui, no versículo, a partir do 2, diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não for, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus está estimulando a esperança. Ele começa estimulando a fé, mas aqui ele está estimulando a esperança. Não perca a esperança, mantenha alegria, porque a falta de esperança nos traz tristezas, porque não tem esperança. Então Jesus ele está estimulando a esperança. Se não tivesse, eu diria para vocês, mas tem, há muitas moradas. E os discípulos aqui então eles estavam precisando de uma injeção de ânimo para que eles continuassem a caminhada. Quando nós perdemos a esperança, nós paramos a nossa caminhada. Muitos pararam por falta de esperança. A nossa esperança ela precisa ser viva. Os discípulos estavam vivendo os últimos momentos com o seu mestre. E eles iriam precisar de um encorajamento. E Jesus vem então e dá esse encorajamento para eles. As inquietações, por isso que ele diz, não se turbe o vosso coração. Não deixe os corações de vocês inquietos. Por quê? Porque as inquietações dos corações nos trazem medos, incertezas, medos. Continue crendo, irmãos. Continue crendo. Ainda que aos teus olhos não haja esperança, o Senhor vem e te encoraja novamente. As preocupações da vida tentam apagar a nossa fé. E isso é diário. Nós estamos cada vez mais uma vida doida, corrida demais. E preocupações demais. Deveres demais. Afazeres demais. Acaba o dia e nós não acabamos os nossos compromissos. Então essas coisas, elas vêm tentando apagar a nossa fé, a nossa vida de fé. Mas ainda que as dificuldades da vida estejam
tirando o teu sono. Creia em Deus. Deus pode intervir em qualquer situação. Deus pode reverter qualquer situação. Creia em Deus. As dificuldades, elas tentam tirar a pouca fé ainda que muitas vezes existe nos corações. Mas ainda que a tua luta pareça perdida ou impossível, creia em Deus. Nós precisamos firmar a nossa fé em Deus, independente das circunstâncias, independente dos sentimentos. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada em Deus. Há momentos que a nossa fé precisa ser estimulada, assim como foi desses discípulos. É nesses momentos que nós precisamos uns dos outros. Às vezes nós não estamos muito bem, mas vem o irmão e nos traz novamente o alento que precisamos. Às vezes um abraço do nosso irmão nos revigora a alegria. Ver a pessoa nos revigora a alegria. Então é nesses momentos que nós precisamos uns dos outros. Valorize esses momentos juntos. Valorize a comunhão. Nós precisamos de estímulos para que a nossa esperança não se esvaia. Jesus também ele estimulou a confiança dos seus discípulos. E aqui do versículo 4 em diante, ele vai estar falando algumas coisas. E o texto mostra que havia incertezas naqueles que andavam junto com Jesus. Porque Jesus chega aqui e diz assim, vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus diz ninguém vem ao Pai? Ele poderia ter dito, ninguém vai ao Pai. Se ele dissesse ninguém vai ao Pai, o Pai está onde? O Pai está lá. Mas como ele disse ninguém vem ao Pai, o Pai está onde? O Pai está aqui. Leia o 10:30. Eu e o Pai somos um. Leia 1 João 5, 19 e 20. Filipenses 1, 13 ao 15. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Há momentos, irmãos, que nós precisamos de afirmações contundentes. Há momentos que nós precisamos de firmeza de quem fala conosco. Porque as nossas incertezas estão roubando a nossa fé. Estão roubando a nossa alegria. E nós precisamos, então, muitas vezes, de afirmações contundentes. E Jesus deu essa afirmação contundente. Vós sabeis para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, não sabemos para onde vai. E Jesus disse, eu sou o caminho. Que afirmação contundente é essa? Que afirmação! Vocês acham que alguma dúvida ficou no coração de Tomé a partir disso? É disso que muitas vezes nós precisamos. Nós precisamos do empurrãozinho. Nós precisamos de um ombro amigo. Nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos de um abraço. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de uma palavra firme, convicta. E foi isso que Jesus deu então aqui a Tomé. Não sabemos para onde vai. Vocês podem ter certeza de uma coisa. A partir disso aqui, já pode ter certeza que Tomé no seu coração disse, eu vou continuar, Senhor. Eu vou continuar. Eu vou contigo. Eu vou até o fim. Mas daí vem o Filipe. Continuando o 7, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque ele estava falando dele. E aí o Filipe diz, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha que chacoalhão que Jesus deu no Filipe. Acorda, meu filho. Você não está vendo que a obra é de Deus? Que eu vim do Pai? Você não está vendo? Muitas vezes nós também precisamos de um chacoalhão na nossa vida. Acorda, meu filho.
Como que você pode falar um negócio desse? Como que você pode fazer um negócio desse? Para que nós possamos continuar. Não é verdade, eu estou errado. Eu vou continuar. Vale a pena. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes, de um chacoalhão do Senhor na nossa vida, para que nós possamos continuar a nossa caminhada de fé. Talvez Deus está nos sacudindo hoje. Eu fui sacudido. Eu fui sacudido por esses dias. E há muitas coisas que eu fiquei pensando. Nós muitas vezes precisamos de ser sacudidos pelo Senhor, para que nós vejamos. Creia em Deus, para que a nossa fé não se desvie do Senhor, para que nós possamos continuar crendo em Deus, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Creia em Deus. Creia mais em Deus, porque muitas vezes nós estamos crendo, mas crendo pouco em Deus. Estamos confiantes no nosso potencial, estamos confiantes no mercado de trabalho, estamos confiantes nas situações, estamos confiantes no governo, estamos confiantes em coisas que deixa para lá. Creia mais em Deus, se posicione na tua fé e preste um culto verdadeiro a Deus. O culto é você e Deus. O culto é para Deus. Que o Senhor possa estar nessa noite aquietando o teu coração. Saia daqui nessa noite com mais fé em Deus, com mais esperança em Deus, com mais temor a Deus, com mais confiança em Deus, porque o teu lugar está garantido ali na glória. E um dia, todos nós, se permanecermos firmes no Senhor, estaremos lá. Creia em Deus. Que o Senhor nos abençoe.